Pronto, eu consegui agora há pouco conversar com a Alessandra numa chamada do Instagram. Desliguei tudo, acho que ela desligou lá também, acho que agora vai ser possível a gente conversar. Tô esperando, se a Alessandra entrar, ela já pode chamar. Pronto, já tá aí. Adriana quer dizer perdão. É que eu tava vendo a Alessandra Ambrosio. Adriana, eu acho que há algum problema aí no seu que tem dizendo que você não pode participar. Veja aí na sua conexão do Instagram. Ah, agora mandou. Acho que sim. Deu certo, aleluia! Ei! 17h30, depois de 15 minutos, estamos aqui. Boa tarde a todos, peço Boa desculpa pela tarde. demora. Prazer, Adriana. Muito Muito obrigado por prazer. aceitar o convite. A Claro. gente está aqui para falar sobre a mulher, sobre os desafios da mulher, o desafio da mulher que é mãe, da mulher que é arquiteta, que projeta sonhos também Sim. para as pessoas, e da mulher que do século nós estamos no século XXI, então assim a gente busca pessoas que tenham um perfil interessante para poder entrevistar nesse período que a gente está em casa e que a gente pode conhecer outras pessoas, conhecer formas diferentes das pessoas. E a gente tem até, entrou aqui nosso amigo da Holanda também, que ele vai falar conosco na terça-feira, diretamente lá de Amsterdã, onde nós já falamos com Israel. Vamos falar com a África do Sul também. Então, Adriana, eu Legal. queria saber de você, como que está sendo para você viver esses momentos assim do momento do Covid, no momento em que você tem uma criança em casa, você é mãe, aliás, e o seu trabalho, como que foi que mudou sua vida nesse momento? Boa tarde a todos. Obrigada pelo Pode se convite. apresentar também. Eu sou arquiteta formada, sou empresária no ramo da construção civil há 14 anos e mãe todo dia. Um prazer de ser mãe. É, A pandemia ela veio, acredito que para ajudar a gente, tá? O meu ponto de vista dela é do amadurecimento. Eu acho que as pessoas estavam muito desunidas, tá? As famílias estavam muito desunidas, o amor não existia, a união não existia, o almoçar na mesa não existia. Atividades com as crianças estavam acabando, as mães, a grande maioria, estavam entregando um aparelho de celular ou um tablet para que as crianças se divertissem sem elas. E a minha experiência com essa pandemia, ela tem sido positiva. Um lado tanto negativo, por a gente estar afastado dos nossos amigos, de quem a gente gosta de estar no dia a dia, de quem a gente gosta de assistir um show e a um cinema, mas ela tem um lado positivo, porque você consegue de perto encarar a vida, o isolamento, como muitos passam, né? Dentro de casa ou fora de casa, existe um isolamento emocional também muito grande nas pessoas, uma carência muito grande, e com isso, o ser mãe, ele agrega muito, né? O ser mãe é o dia a dia, o ser mãe é o você brincar com a sua filha, chorar com a sua filha, contar fofoca, ela te conta fofoca, você fazer a videoconferência com os amigos, com a turma da sala, junto, cantar um parabéns. Há poucos minutos, a gente estava fazendo uma aula, nós fazemos aula de música, instrumento, e nós acabamos de fazer uma live
com todo o nosso grupo da Fafi, e cantamos parabéns para minha filha, que foi aniversário dela antes de ontem, ao vivo. Então, por videoconferência, foi maravilhoso. A salinha dela também se organizou, algumas pessoas se organizaram para cantar o parabéns dela, mesmo em clima de pandemia. Isso é que é bom. Agora, você falou uma coisa que é bem interessante, a questão que eu ainda não tinha pensado, a questão do isolamento. Aí a gente, passando do lado da mãe, da aniversariante, mas para que você tenha a mãe e um pai que está idoso. Talvez também a pandemia, nesse momento, ela nos leva também a pensar nesse isolamento que muitos nós deixamos os nossos pais, que muitas pessoas também colocam as pessoas mais idosas em abrigos, que não dão carinho e atenção, que na realidade é algo que seria muito interessante se todos nós pudéssemos dar esse carinho às pessoas. E agora a gente vive a mesma experiência do que as pessoas estão isoladas. A gente consegue ainda se comunicar pela internet, mas os outros que nem recebem visitas, que agora que não podem receber mesmo, mas geralmente as pessoas que nem recebem visitas, as pessoas que nem têm alguém para poder falar alguma coisa. E nesse momento nós nos colocamos também nesse posicionamento, né? É algo que você falou e eu comecei a refletir que nós estamos na posição do idoso e muitas vezes também na posição fetal, que é do bebê, que nós estamos todos assim, sem norte ao certo, mas sabemos que vamos vencer esse momento, né? A Bárbara está me pedindo para a gente falar sobre a educação da minha filha. Ontem eu estava brincando com os amigos, conversando, a gente troca mensagem via WhatsApp. E eu falo o seguinte, que educar filho é você ser parceiro, 100%. Então, educar filho é você não competir em momento algum. O seu filho não é menor ou maior do que você. O seu filho é o seu espelho. O que você fizer, ele vai repetir. Então, o educar filho é grandioso, é esplêndido. Você planta a plantinha com aquele amor, você cria, você poda, você educa. O educar um filho você não dá todo o seu amor, porque você, antes de tudo, você tem que ser mulher, você tem que ser mãe, e após isso você tem o seu filho. O amor de mãe, ele é sublime. Eu descobri isso no dia que ela nasceu. Transforma a vida da gente, tá? E a pandemia, ela vem não só para esse fato que você falou sobre o isolamento dos idosos, mas eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou lá no presídio. Lá no presídio, existem pessoas que estão em isolamento, alguns porque fizeram pequenos delitos, outros fizeram um pouquinho mais, outros fizeram um pocão, outros tiraram a vida de outras pessoas. Mas existe também um isolamento. Existe aquele isolamento daquelas cidades, desses bairros que a gente tem até na Grande Vitória, pobres, carentes, daquelas crianças que não têm um brinquedo, daquelas crianças moradores de rua. Às vezes o brinquedo, que eu sempre falo aqui, às vezes o brinquedo seria só um olhar, um sorriso, que às vezes sorriso chega a alguém que não é necessariamente um bem material, mas é o bem maior do que o material, que é o bem do seu carinho, do seu afeto, colocando para alguém. Sim, eu digo que o bom dia, eu ensino muito a minha filha a dar bom dia para todo mundo, independente de quem seja. A gente brinca com o pessoal da limpeza coletiva da rua, que tem que dar bom dia, porque eles estão trabalhando para a gente. Tem que dar bom dia ao carteiro, ao quem passa na rua. Isso não é você falar com um estranho, é você falar com quem presta um serviço para você. As pessoas, existe o isolamento emocional por isso, por falta da afetividade. E eu acho assim, que as pessoas têm que pensar.
como você falou, eles estão trabalhando, não são funcionários nossos, eles estão trabalhando por nós, como as pessoas que estão na Sim. retaguarda também. Então, assim, a Bárbara até perguntou se eu sou a favor ou contra isolamento total. Eu sou totalmente a favor. Eu tenho a entrevista com a Adriana, mas eu vou falar o meu ponto de vista. Nunca ninguém nem tinha me perguntado, Claro. mas eu vou falar. Minha outra nacionalidade é belga. Eu sou cearense, mas eu também sou belga. Quando se fala, e eu vou contra o ponto de vista de muitas pessoas aqui, se fala que há uma rede de televisão que está exagerando, um canal de televisão que está exagerando nas notícias por questões políticas. Eu acho muito pequeno pensar que só um presidente de qualquer país do mundo pudesse fazer o mundo inteiro parar por conta de uma eleição. Primeiro isso. Eu acho que as pessoas devem pensar dessa maneira. Então, assim, muitas pessoas pensam, é porque o candidato A, ou então o presidente do país fez isso para poder ganhar a eleição. Não, nenhum presidente no mundo tem esse poder de parar. Nova York está parada, a maior cidade do Sim. mundo. A China parou, Paris está parada. Sim. Será que é o poder do candidato B ou C do Brasil que está fazendo isso? Então a gente deve pensar para poder refletir sobre a questão do isolamento. Com relação à questão da Bélgica, por exemplo. Essa semana, em um dia, faleceram 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. As informações não são ditas para não atingir tanto. E eu leio o jornal da Bélgica, eu leio o jornal inglês, eu leio o jornal americano. Eu me mantenho bem informado, porque assim, eu quero saber se realmente é a imprensa daqui que está distorcendo ou se é a realidade dos fatos. Na Bélgica, por exemplo, nesse momento, serviços de telefonia, de água, de luz, de telefone são todos gratuitos. Internet grátis para todo mundo. Por quê? Para ter a informação, para não sair de casa. Por enquanto, Bárbara, a única maneira que a Bárbara está falando de vidas, né? A única maneira de Isso. realmente a gente manter as vidas é ficando em casa, é É usando isolado. a máscara. Eu fui agora tomar uma injeção e organizar algumas coisas. Fui de máscaras, eu fui de luva. As pessoas estão usando no aeroporto também. Quem está ainda viajando, quando ainda tem voo, usando roupas biológicas para poder tentar manter a vida. Nesse momento, nós temos que pensar, independente de qualquer ideologia, religião, partido político, nesse momento nós temos que pensar vida, é o primordial. Claro que todos nós Isso. temos nossos problemas econômicos, todos nós temos nossos problemas de vida, todos nós temos coisas a resolver. Mas no momento, eu acho que a gente tem que ser muito humano nesse momento. E também creio que é o momento de renascimento. Eu acho que o mundo está renascendo, porque nós pensávamos sempre que o mundo ia acabar. E na realidade o mundo está lindo. Se a gente abrir aqui a cortina, está um sol lindo, está tudo muito lindo. São Paulo está bonita. João Pessoa, o sol lindo quando passa João Pessoa. Paris está bonito. Mas o que está feio? Quem está com medo? Nós, as pessoas, que precisamos ter vida, que precisamos ter saúde antes. Claro que a economia faz parte de tudo isso também, porque a gente precisa desse momento. Mas, antes de tudo, vidas. E hoje eu conversei com Israel. Em Israel, graças a Deus, lá está sobrando respiradores. Só que eles também não podem doar, porque vai que em algum momento dá um pico e é necessário, mas tá sobra respiradores. Então eu penso, Uhum. Bárbara, realmente respondendo a Bárbara, que são vidas e que as pessoas no Brasil elas possam entender que, independente de qualquer ideologia política, não é uma coisa inerente somente ao país, e sim ao mundo. O efeito é um efeito no mundo. Na semana passada eu conversei também com meu amigo do Irã, e lá há 2 meses estão sem sair de casa. Infelizmente a gente passa por necessidades de todos os estilos, desde ter o dinheiro. Eu tenho um amigo na Itália que falo com ele todos os dias. Eles têm os valores para comprar, há o serviço online, mas o serviço não consegue atender também a demanda. Então, assim, eles esperam. A Páscoa dele, ele me relatou assim: ficaram juntos em oração, mas sem comida em casa, esperando que viesse uma comida, não por necessidade financeira, e sim porque não tem como vender. Então é o momento também de nós nos unirmos, é o momento da gente também pensar
Por exemplo, eu vou comprar um álcool gel e tem 10 álcool gel, eu preciso comprar os 10. Eu preciso comprar todo o alimento do mundo sabendo que tem uma outra pessoa que vai precisar comprar? Ou será que eu não posso também dar não o resto da minha comida? Eu sempre falo nas minhas orações, porque eu tenho também um canal só de orações. Então, assim, que você possa doar um pouco, um pão, para alguém, mas não é o seu pão que você não vai usar, é você comprar um pão a mais e dar para alguém. Eu acho que são gestos esses que fazem de nós pessoas humanas. E acredito que o mundo está sendo renovado através da questão do Covid, que veio para renovar, não para nos castigar, e sim para renovar a humanidade, para melhorar as pessoas. Partilhar. Sim. É esse meu pensamento, Bárbara, sobre isso, sobre as vidas. Eu acho que o isolamento total é realmente, por enquanto, pode ser que amanhã isso mude. Hoje eu vou fazer uma live com o Marden, e ele está estudando muito, porque vai falar sobre animais, os cuidados com os animais. E ele está com medo de assim, de estar falando, e quando terminar a fala dele, que ele já esteja desatualizado. Então eu falo, no momento, hoje, que nós não temos uma vacina, nós não sabemos direito como que está essa doença, a gente tem que pensar primeiro em vidas. E uma coisa que temos que ter em mente, que eu falo até com o pessoal aí do Espírito Santo, não é nenhum partido político, não é nada. É o mundo que parou. A gente tem que entender que é o mundo. E cada um também tem que fazer uma parte. É o momento de olhar para os lados também e ver que as pessoas estão ali, que mesmo quando eu estou fazendo as orações, que até no Preces de Fé que a Ju colocou aí, as pessoas pedem pelo filho drogado, elas pedem pelo esposo que está traindo, elas pedem pela separação, mas aí esquecem de lembrar da humanidade. E quantas Exato. pessoas estão morrendo nesse momento? Quantas pessoas que a gente começou agora, claro, aí as pessoas dizem, mas morrem também de outras doenças, claro, mas nesse momento há uma pandemia que afeta todas as pessoas do mundo, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Mas voltando para a Adriana, e querendo saber a respeito da arquitetura, nesse momento, como que está, junto a seus colegas, as conversas de arquitetura, o que está sendo pensado? Porque também é um momento de criação, mas ao mesmo tempo é um momento de criação no qual não se sabe criar o quê ou para quê, mas é um momento também que pode se tirar para a criação, né? Para desenvolver projetos. Na verdade, é o momento do planejamento, né? A primeira matéria que a gente tem é planejamento. Eu falo que a arquitetura, ela entra não só como uma graduação, ela entra como você planejar a vida. Você aprende a planejar o seu dia a dia, você aprende a planejar tudo um pouco. E a matéria nos ensina que se você projetar bem, planejar bem, você tem bons frutos, você tem um bom projeto, você tem uma boa finalização de uma obra. Eu posso te dizer que nessa pandemia, tudo parou, né? O mundo parou, então a gente está parado, mas tentando buscar alguns recursos, algum jeito de tentar voltar a trabalhar, porque é um setor que é uma mão de obra um pouco não valorizada, tá? O arquiteto é conhecido como desenhista, infelizmente ainda, então a gente tem que acabar indo para outros setores, uma área de administração, uma área de tocar uma obra, um acompanhamento de obra, que não é exatamente o planejar. O arquiteto ele fica um pouquinho de lado na função exata dele. E hoje, né, com essa pandemia, a gente ficou um pouquinho parado, mas planejando tudo, planejando obra em casa, quebrando parede, consertando o piso. A melhor parte foi essa, que agora a gente conseguiu tempo para planejar a parte de casa, o que não tinha antes, agora tem. A Paulinha pergunta, ela coloca saudade de você, ela perguntou como tem feito para seus dias não ficarem sobrecarregados quanto à casa, à educação e não deixar sua filha ociosa. Realmente é uma pergunta bem, bem interessante, porque aí não deixar ela ociosa, né? Programar tudo e ela ter uma programação na casa.
Eu faço o seguinte, aqui em casa, gente, como eu disse no início, o que é o ser mãe? Ser mãe é ser parceira. Minha filha hoje está com 9 anos, né? Já está virando mocinha, então eu tenho o costume da minha mãe, de ensinar, dar tarefas dentro de casa. Então, um dia ela lava a louça, eu estou do lado lavando. Um dia ela faz um bolo, eu estou do lado fazendo. Um dia ela está fazendo um dever. Hoje nós estávamos treinando violino, aula de violino, então eu estou do lado. A ociosidade, ela se dá quando a mãe não dá atenção. A ociosidade, ela se dá quando a pessoa principal, que é a mentora, ela não designa ou não planeja o que tem que ser feito naquele dia. O meu dia a dia, ele é bem, assim, é bem alvoroçado, agitado, mas eu a levo a todas as atividades, eu a levo na escola, eu a busco na escola, e na pandemia não mudou em nada. Nós estamos fazendo as atividades em casa, estamos tendo tempo para se divertir, a gente dá uma fugidinha, demos uma fugidinha ali na praia e voltamos, andamos de bicicleta. Então, assim, com os devidos cuidados, é claro, nós temos nos organizado sim. E olha, eu tô para te dizer, tem sido melhor os nossos dias, assim na pandemia, do que antes. Eu acho que há um conhecimento melhor, né? Há algo melhor. Eu acho que é um momento em que pais conhecem os filhos conhecem os pais, e a amizade, o amor e o carinho, o afeto também se fortalecem, né? Aliás, todos nós, todos os familiares, todas as pessoas que têm companheiros também, às vezes tem os problemas que todos nós temos, é algo na vida, né? É inerente ao ser humano, mas eu acho que é algo que veio para agregar também. É algo ruim, mas que veio também para poder trazer essa vontade de estar Sim. junto, esse carinho. Claro que há momentos em que deve ser complicado. E eu gostaria de saber, você falou que foi à praia. E como está na sua cidade a questão de ir à praia? Está sendo policiado? Como que está? Olha, a Praia de Camburi, eu não fui porque eu enfrentei muitas pessoas no calçadão. Então, eu tive uma certa preocupação de ir ao calçadão com muita gente, né? Mas eu fui a uma praia um pouco distante, que fica em outro município, o município de Vila Velha, que é Coqueiral, e Coqueiral de Itaparica. É uma praia mais afastada, um pouco mais distante, e lá eu consegui fazer atividade na água, ela conseguiu brincar na areia, mas não tem muita gente. Na praia de Guarapari, lá está sendo policiada, tá? De Guarapari para frente está sendo policiada. As cachoeiras todas estão interrompidas, as entradas aqui no estado. Então ninguém vai a cachoeira alguma. Na estrada para Rio de Janeiro tem alguns barramentos, sim. Então, assim, aqui hoje o povo capixaba não consegue sair. Não consegue sair, não consegue entrar. Tem algumas restrições, sim. A questão de praia exclusiva, a nossa praia está conseguindo andar de bicicleta, mas nada de ficar na praia. Certo. E aí a sua filha, o que ela está achando? Como que está o estudo dela? Se ela está tendo aulas online? Se já começou? Porque em alguns lugares não, né? E outros sim. Como que está a vida dela? É, ela estuda na Escola Adventista de Vitória, né, um ensino religioso, e eles estão entregando as tarefas online, né? Tem um canal, o Eclés, ele está funcionando diariamente. Embora eu sou da opinião que o homeschool seria maravilhoso, eu Tem uma sou praticidade enorme, né? Em todos os sentidos. em todos os sentidos, e eu acredito que você moldar o seu filho se torne mais fácil o futuro dele. Você moldar aquela personalidade, você enxerga mais fácil o dia a dia dela, o amanhã dela. Você não tem tanta preocupação com interferências alheias. Então, o estudar, o moldar, o ensinar,
eu resumo que é o ser mãe. Eu acho que assim, se esse ensino virtual, online, ele pode ser muito interessante também no ganho de tempo, no ganho de tempo com a família, depois que Sim, encerrar esse momento, sim. na segurança também de não precisar não acordar tão cedo e não ter que deixar o filho na escola, voltar. Claro que algumas atividades, que são as atividades de educação física, mas tudo está mudando, de coisas que, aulas de balé, aula de dança, aula de inglês, mas tudo pode ser mudado também. A única desvantagem que eu vejo na questão é assim, muito das vezes se perde também o contato interpessoal, né? Que é algo que eu vejo na minha realidade, por as pessoas em outro país não terem tanto contato com os outros, mas ao Sim. mesmo tempo é interessante no nosso país se esse ensino fosse colocado mais adiante por segurança, por um método melhor e ficaríamos todos mais em casa, todos mais aproveitando uns aos outros e creio eu que seria muito interessante. Eu acredito o seguinte, hoje nós fizemos nossa primeira live com a turma da Fafi, da Escola de Música, e foi super interessante, foi grandiosa. Nós definimos os horários que cada um vai entrar, o professor vai dar, qual a partitura nós vamos escolher. Foi legal, foi até bom. Eu acredito que o mundo, ele está mudando, temos mudanças. Claro que a relação interpessoal tem que existir, ela tem que existir, porque a gente também aprende com a experiência, né, das pessoas, a gente aprende com as críticas, eu acredito que a crítica destrutiva também ensina, a crítica Com construtiva certeza. também ensina. Então, todos nós crescemos. É um momento da gente ficar guardadinho, guardadinho dentro de casa. E existe o vírus está aí, está na porta. Todo mundo tem que tomar cuidado. Todo mundo vai pegar? Todo mundo vai pegar esse vírus. Todo mundo tem que ter a consciência da sua saúde. O que você tem de problema para se cuidar? Então, eu acho que nada mais do que agora, as pessoas têm que ter a consciência de se cuidarem. Eu passei por alguns, né, problemas de saúde sérios, alguns tratamentos, o ano retrasado para o ano passado, e esses tratamentos me levaram ao isolamento, tá? Eu senti o Somos isolamento, dois. então esse isolamento me fez bem para a gente saber quem são os verdadeiros amigos, quem está do nosso lado, quem nos apoia, quem Quem nos gosta da ama, gente, o verdadeiro amor, na realidade, isso o nem verdadeiro na amor. doença, né? Nesse sentido, assim, que a gente ainda está. Mas a pessoa que passa por problemas difíceis, no meu caso, foram 3 cânceres enfrentados desde 2017. E com isso, várias cirurgias, com isso, várias coisas. Sim, Então, assim, eu outro dia também. eu falei semana passada sobre isso. E a gente descobre, às vezes, dentro até da nossa família, não tem um amor tão grande que às vezes vem o amor de fora, vem o carinho. E Exato. às vezes, por isso que eu falo tanto do carinho do olhar, porque às vezes quantas pessoas olharam para mim e aquele olhar não precisava nem uma palavra, nada. Não sei se você sentiu a mesma coisa, mas para mim assim, Sim, só o olhar já bastou por tudo. Era um olhar, não era um olhar piedoso, era um olhar que dizia: você vai conseguir, você vai sair dessa situação. Isso isso. emociona muito, assim, para quem já passou por isso, a gente vai lembrando e emocionando. Eu ainda tenho que fazer uma cirurgia de uma válvula na cabeça, e que foi colocada, e eu fiz essa cirurgia já esse ano, inclusive. Aí as pessoas até acham ruim, os haters, né? Porque se ele está bem, mas eu fiz o tratamento, eu me submeti a várias cirurgias, eu tenho várias cirurgias no corpo, para poder estar bem, para poder estar aqui nesse momento. É um canal que no futuro eu quero fazer um canal, uma coisa bem organizada. Tenho pessoas que estão me assessorando. Então, assim, é Legal. algo que é para trabalhar, para pensar no pós-Covid, no pós-vida, no pós-tudo. Então, Isso. assim, eu acho que a doença, no caso que você falou da sua doença séria e também
da minha, que começou com... Eu tive logo um AVC, e eu nem sabia que eu tinha tido AVC, e foi muito complicado. Mas, assim, é esse olhar também nesse momento de doença, de pandemia, que a gente deve ter esse olhar para o próximo, esse olhar de carinho, esse olhar de afeto. Aqui tem a dona Maria José, que ela é mãe, talvez você conheça, que o Vitor filho dela, o Vitor é arquiteto, o Vitor Campanário, Sassinelli Campanário. Não sei se você conhece, mas ele sempre faz parte da Não. Casa Cor lá em Vitória, ele sempre está nas revistas. Então, ela é mãe dele, a MG Campanário, MJ Campanário, que ela mora em João Neiva, aí no Espírito Santo. Ah, tá. Um pouco Então, afastado. assim, é esse olhar que é o bonito, que não precisa ser um olhar piedoso, e sim um olhar de força, de fé. Eu queria compartilhar com você, Carlito, a experiência que eu tive do isolamento. Ela foi no ano retrasado. Eu fui fazer uma cirurgia, eu tive câncer de mama e tive câncer de colo de útero. E com isso, eu contraí uma das cirurgias, eu contraí uma sepse, tá? E aí você se depara com as pessoas vestidas de toda encapotada, ninguém querendo pegar em você, ninguém querendo colocar a mão em você. E eu tive pessoas especiais, especiais mesmo na minha vida, que me davam força, que me ligavam, que mandavam mensagem, que iam para o hospital ficar comigo, que não tinha o nojo, não tinha a preocupação. Tinha algumas que tinham filho, mas largavam o filho com uma outra pessoa para poder ficar comigo. Então, a fraternidade, ela imperou e está imperando hoje com o Covid. A fraternidade, ela é especial. O amor ao próximo é especial. Às vezes você não encontra dentro de casa, dentro da sua família, o que você encontra na rua. Você tem amigos que você pode contar a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer momento. E eu suspeita para falar, porque eu sou uma pessoa que, graças a Deus, Deus me ilumina muito, muito. Eu tenho muito que agradecer, porque Ele me dá essa força, Ele me dá essa luz de ajudar as pessoas. Então, da mesma forma que eu fui ajudada há um dia, há anos, eu ajudo também. Eu tenho essa vontade de ajudar e me desdobro e me redobro e me viro em mil para ajudar as pessoas. É muito gratificante isso. Isso é muito importante. É muito importante a gente tocar até sobre esse assunto. Quando eu contactei, não sabia desse detalhe, esse detalhe até que nos une na realidade. Eu voltei há pouco tempo, contanto que eu faço as orações, e assim, não coloco, é aberto para várias pessoas de vários tipos de religião também. E às vezes eu paro, se eu não rezo um dia, fica todo mundo preocupado, querendo saber o que aconteceu, como eu não rezei ontem, né? Aí eu faço as orações mesmo com os santos. É claro que a Igreja Católica, como eu sempre falo, os santos são representações de pessoas virtuosas, então estão ali da mesma forma que nossa imagem está aqui. Então cada religião é de uma maneira, age de uma maneira, mas assim, o quão as pessoas também da área de saúde, e a gente deve ressaltar isso, tanto as que estão lutando agora, mas o quão as pessoas buscam também nos tratar bem, principalmente Sim. as pessoas que são latinas, principalmente as pessoas que é um coração enorme, porque assim, elas não são família, elas nos conheceram já na dor, elas pegaram aquele momento, a gente tem que se despedir de tantas coisas. Outro dia eu vi a Suzana Vieira falando da questão do eu acho humilhante a pessoa me banhar. Até hoje, hoje é que está parando, mas assim, até hoje não é. É a pessoa se desprover de todas as vaidades e se entregar naquele momento, e se entregar na fé que a gente tem de que vai vencer aquele momento. Na fé que a gente tem de que, naquela dor profunda, que só sabe quem passa, e também só na intensidade de quem passa, é a questão do se desprover de tudo
e naquele momento se entregar com mil preocupações, porque a gente fica preocupado também com todas as outras pessoas que seguem na vida, mas de lutar e viver. E o câncer está aí, o câncer está aí para poder ser tratado e ser resolvido. Porque muitas pessoas também se entregam na questão da depressão ao câncer. Eu tenho uma experiência um pouco dolorosa quanto à doença, porque eu perdi meus pais para ela. Perdi meus pais, agora recente eu perdi uma tia que eu amava muito. E eu tenho casos ainda na família, nossa família tem uma genética um pouco pesada para ela, mas a fé da gente, ela nunca acaba. A fé, ela é sub-humana. Eu falo que depois que eu fui mãe, eu aprendi o que é fé. Eu aprendi o que é o amor e eu aprendi o que é ter força. Porque eu tenho que ter força hoje por conta da minha filha. Eu tenho uma filha para criar. Eu tenho uma filha para mostrar para o mundo. Para arrumar, deixar ela pronta para ela seguir para o mundo. Então, a minha força hoje é ela. Ela me dá força todos os dias. Todos os dias que eu acordo, o ô mãe, eu tenho que ouvir o ô mãe. Isso me dá força. Então, isso me deu força muito tempo quando nas minhas recuperações, me deu força quando eu perdi os meus pais, eu cuidei da minha mãe, eu cuidei do meu pai. Eu não tive nojo de limpar as feridas dele, eu não tive nojo de limpar a minha mãe, eu cuidei e cuidaria de qualquer pessoa que eu tivesse que cuidar, que estivesse na minha frente. Depois que você se torna mãe, você se torna sublime, você se torna grande. Então, assim, tem algumas amigas minhas de infância que entraram aí no grupo, Daniela, Thaís, minha amiga de faculdade. Tem algumas pessoas que me conhecem de pequenininha. E a gente brinca muito hoje, eu estava conversando com ela, e a gente falando que a gente não muda, a essência da gente não muda. Nós somos assim, nós somos ou bons ou ruins, não existe meio termo. Sim. Então nós temos que fazer o bem, o máximo, para a gente recolher o bem, colher lá na frente o bem. Sim, e eu acho que se há essa vitória, que também assim, agora virou um exemplo para todos que estão assistindo, quem vai ver mais tarde, quem vai pegar esse vídeo, porque os vídeos também são colocados no YouTube, acaba sendo um exemplo assim, de duas pessoas que lutaram e duas pessoas que estão aqui, que estão, para as pessoas que estão com medo, que estão ansiosas perante o vírus. Quantas vezes eu ouvi, no meu caso, quantas vezes eu ouvi, tem menos de 10 minutos, e eu ouvia tudo, tem menos de 10 minutos. Com respirador, com tudo, com pessoas querendo a morte, com pessoas querendo, tinha as pessoas do bem e as pessoas que queriam que a pessoa não ficasse bem. Então, quantas vezes eu sentia na voz da minha mãe também, e da minha tia, a tristeza, ou de pessoas amigas que estão até aqui também na live, que entraram, que sabem assim, todo o sofrimento que foi e que ainda é na realidade. Eu estava muito impressionado também com a história do Covid. Depois que eu comecei a virar mais para tentar buscar pessoas para conversar, eu já parei de assistir o noticiário, eu assisto só uma noite, mas eu estava totalmente assim, ansioso com relação a isso. E as pessoas com medo, porque eu tenho uma cirurgia até para fazer, está marcado, que foi desmarcado, porque agora ninguém está fazendo algum tipo de cirurgia nesse período. Então, assim, são dores que a pessoa passa. Para quem tem o câncer, são dores que só você tendo, e a intensidade que tem, e a surpresa que você tem, e o susto. Eu queria até perguntar como foi para sua filha, como foi você deixar sua filha, e como foi você deixar para ela também, assim, ter a ausência da mãe. Eu sei que ela é ainda novinha, né? Talvez tivesse 6 anos, mais ou menos, você falou que ela tem 9 anos, né? Então, como foi essa experiência? Claro que dolorida para você, mas para ela, quem cuidou dela, como foi que ela foi tratada? Olha, foi uma experiência assustadora, tá? Mas ao mesmo tempo
grandiosa, porque as duas aprenderam. Eu sempre tive a seguinte... Eu me espelhei muito no ensinamento da minha avó, da minha mãe. As duas foram trabalhadoras. Minha mãe era trabalhadora da construção civil também. Ela era decoradora de gesso. Então, eu acho que essa pontinha vem de casa, vem de berço. Ela deixava a gente em casa para poder ir para a obra, para poder fazer teto de gesso. Logo em seguida, o meu pai tinha comércio de bicicleta, então a gente cresceu ali fazendo troco, consertando bicicleta, e isso foi o nosso crescimento, a gente consertando bicicleta. Eu só sei consertar bicicleta. Mulher mecânica. E quando a Ellen veio, eu tinha um lema na minha cabeça, no meu coração, que eu ia criar ela para o mundo. Eu não ia criar ela para mim. Eu ia criar ela e preparar ela para qualquer coisa. Hoje eu falo com ela, filha, você tem que aprender a fazer isso por você. Por amanhã, a mamãe pode não estar aqui. Então, você tem que aprender a fazer as coisas. Eu não sou uma mãe cheia de dedos, cheia de mimos. Eu não gosto disso. Eu acho isso um absurdo. Os pais criarem filhos para eles, como se os filhos fossem viver eternamente embaixo das asas deles. Não. Eu crio minha filha para ela entra, ela sai em qualquer lugar. Devido à pandemia, eu saio com ela sim. Eu saio. A minha personal vem dar aula na minha casa, porque eu não parei minhas atividades físicas por conta do Covid. Eu acho isso desnecessário, muito pelo contrário. Você tem que arrumar uma forma de continuar a sua vida. Você vai adaptar a sua vida. Não, o vírus não veio para atrapalhar. O vírus veio para nos educar. Tá? Então, a minha filha, eu criei a base da minha mãe. Então, minha mãe saía para ir para a obra, deixava a gente em casa sozinha. Então, a gente tinha que se virar para cozinhar, para ir para a escola, para se arrumar, para fazer dever. A mesma forma eu ensino a ela. Ela se vira para fazer a comida, ela já sabe fazer comida, ela já sabe se trocar, ela não consegue acordar ainda cedo. Mas eu acordo, pula, vai. Ela vai para casa de amigos, ela tem a vida musical dela, ela tem as atividades dela extra, eu levo, eu busco. Mas eu estou ensinando a minha filha para o mundo. Eu estou ensinando ela hoje, essa semana, eu conversando com ela, ela quer montar um negócio. Ela quer montar uma fábrica de bolo. Então, ela já tem a consciência de que ela tem que ganhar o dinheiro dela, ela tem que fazer as coisas para ela, guardar o dinheiro dela para ter alguma coisa no futuro. Nós somos assim. Então, eu tento passar o máximo de exemplo que eu tive. O Covid não me assustou. Eu vou ser sincera para você, eu sou risco, né? Nós somos um grau de risco grande, mas eu não tenho medo. A semana passada, a semana retrasada, nós perdemos a mãe de uma amiga minha. Eu fui no IML, eu dei um abraço na minha amiga, eu fui no enterro no cemitério, eu estive com ela, com a minha proteção devida, e eu acho que você não tem a necessidade. Você tem assim, eu deixei a minha filha dentro de casa, eu fui, eu voltei e tomei os devidos cuidados, higienizei minha roupa, me higienizei, tomei meu banho e continuei a minha vida. Então, assim, quem pode se isolar 100%, beleza, mas quem não pode, tome os cuidados. Eu sou diabética, mas isso, eu não vou deixar de tomar minhas medicações, eu não vou deixar de fazer minha dieta. O Dr. Roger Bongestab, que eu estava na live dele, ele é o meu nutrólogo. A doutora Romila Mutz, ela é a minha nutricionista, que me acompanha. Tem a Tati Brindel, que é a minha personal. Então, assim, eu não deixei de ter meus cuidados em momento algum pelo vírus. Eu não deixei de trabalhar pelo vírus. Então, assim, a cabeça da gente funciona 24 horas.
ser mãe, ser empresária, ser dona de casa. A minha funcionária estava vindo trabalhar, eu pegava ela, levava ela para casa de carro, todos os dias. Todas as vezes que ela vinha de carro com o marido e eu levava ela de volta. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, só isso. E no seu caso, no nosso caso, na realidade, assim, já houve uma vitória muito grande, houve uma vitória da vida, Sim. né? Hoje mesmo eu ia receber um rapaz justamente para tratar da questão da internet, né? E minha tia estava muito preocupada. Ela disse, mas não vai. E eu comprei 104 máscaras, mas é porque não estava tendo máscara e de repente eu encomendei e chegou tudo. Então tem 104 Uhum. máscaras só para mim, na realidade. Então, assim, eu digo, tia, mas tem máscara, a gente vai tentar proteger, a gente vai tentar ver a melhor maneira possível. Claro que, Exato. claro que, por exemplo, aqui onde eu tô, do lado tem uma varanda e já pego outro apartamento. E eu conversando com o otorrino essa semana, não foi o doutor Rogério, foi outro, a doutor Hard, ele falou que a distância, porque eu fazia as transmissões fora. Então, assim, devido à distância ser muito próximo, geralmente a vizinha do lado, nesse horário, ela fica também conversando lá. Só que a distância era menos de 1 metro. E para fazer a transmissão com máscara não fica muito legal, a voz Não, não fica tão boa. Aí eu saí. Então a gente deve ter alguns cuidados, mas assim, para quem já teve um câncer, para quem já teve um ataque cardíaco, assim, a gente já está no bônus da vida, né? Então a gente já é um bônus, então a gente tem que aproveitar. É tudo muito supérfluo em relação à todo, dor da dor sofrida. todo mundo está desesperado comigo aqui. Adriana, você sai! Você é do grupo de risco. Gente, eu já venci tanto, eu já consegui tantas vitórias, né? O vírus, eu brinquei ontem com meu irmão tá em São Paulo e ele falou, Adriana, aqui tá feio o negócio. Aí e o vírus, eu falei assim, o vírus se pular no meu muro, ele sai de cabo de vassoura. A gente tem aqui, ó, Sai de cabo de alguns depoimentos, vassoura. viu? A Jo, que é lá de Sergipe, ela colocou, Adriana, que lindo gesto. Você é muito corajosa. Passei a te admirar depois desse testemunho de vida. Continue com essa humildade, que você será Ai, sempre obrigada. vitorioso, mesmo para o Carlitos. Jesus abençoe. Amém. A Bárbara Adriana é Nossa, guerreira, e quem a conhece sabe que ela é forte e nos enche de orgulho. Daniela Gomes, todas devem ser suas amigas. Quem não é, começa a ser agora. Você é guerreira, minha amiga. Conheço a sua infância. A Nadicléa colocou boa noite. A Tatá colocou lacriar para a rua, tá? Não entendi. Lacriar pra... Tem algumas expressões que eu não entendo. Não sei se foi o corretor. Lacriar para a rua, Thaís, estragar. Não é entendi. pra tia Thaís Ia estragar, com criar para a rua. certeza. Ia estragar para a rua. A Thaís estragar. A Ju coloca que você é uma mulher guerreira de fibra. Esse é seu título. Isso se chama fé. E falando em fé, eu E queria muito falar como eu sou um pouco leigo com a religião. Como foi a religião na sua vida? Você falou que sua filha é do escola adventista, possivelmente você também é. Como é a religião inserida na sua vida? Como foi na época da sua amiga tá 33 anos sem se ver? Não fale idades, não fale números, por favor. eu nem ligo pra isso. Mas olha, a religiosidade ela é a pedra fundamental de todo ser humano. Eu não me intitulo como A, B ou C. Eu acredito em Deus acima de tudo e todos. Deus, Jesus Cristo é o Filho, Deus é o Pai. Ele é todo poderoso, misericordioso. Ele nunca vai deixar o seu filho ser abandonado. Então eu me considero a filha de Deus, irmã de Jesus Cristo. Então eu não posso, em hipótese alguma, desacreditar da minha fé. A minha fé, ela me acompanha diariamente, todos os dias. Ao deitar, ao dormir, ao ter a minha filha, a cada cirurgia que eu entrei, a cada ida para o hospital, e sem saber se eu ia voltar.
A minha filha, ela nasceu com erro inato de metabolismo, então nós passamos por um período, os 2 aninhos da vida dela iniciais foram cruciais, e eu tive que bater no Brasil inteiro, né, para conseguir. Nós fizemos junta médica e eu sempre participei de juntas médicas. Acabei sendo uma médica, sem querer, ajudando. E a cada dia era uma vitória. Então a fé nossa, ela é constante na minha vida. Eu não sou adventista. Eu escolhi essa escola pela estrutura de religiosidade, porque eu acredito que a idade de 9 para 10 anos, ela é uma idade fundamental para o crescimento intelectual da criança. Ela precisa ter a base de religião, ela precisa entender o que é uma religião. Eu não quero dizer que ela vá seguir, ou não vou impedir que ela queira seguir. Mas eu sou de família de terreiro, tá? Minha avó é espírita. Fui batizada no catolicismo. Frequentei a igreja dos Mormons. Então eu tenho um mix vasto de religiosidade. Eu entendo de tudo um pouco, eu aprendo, eu leio muito. Fala, Carlinhos. E é bom isso justamente porque você entende muito, você já transitou por várias religiões, mas chega-se num ponto primordial. Deus, Jesus, Ele que nos salva, Ele que nos leva aos melhores caminhos, Ele que eu creio que nesse momento Ele está muito mais próximo do que a gente imagina, mas não para nos buscar, e sim para nos salvar nesse momento difícil. E ensinar, né? Ensinar a viver. Assim, posso lhe dizer que das pessoas que eu já conversei, nessa semana eu conversei com bastante, hoje é a terceira pessoa que eu converso, mas por live, e eu comecei essa semana. Mas é a pessoa que mais, na realidade, emocionou pela maneira de falar. Eu acho que tem coisas na vida que a gente vai convidando e vai vendo a pessoa e não sei, alguma coisa me chamou a você, como acontece muito. Então, assim, como as pessoas estão, suas amigas elogiando tanto, que maravilhosa. E realmente, assim, é um exemplo de vida, é um exemplo de superação, é um exemplo de alegria, é um exemplo de mulher. E é muito bom a gente conhecer a gente, mesmo que no nosso isolamento social, a Bárbara já quer outra live. Na hora que ela aceitar, a gente está fazendo. Só eu convido. Claro. Geralmente as pessoas gostam, Bárbara, das lives, porque a gente fala sobre todos os assuntos. A gente fala sobre momentos de dor, momentos de emoção, mas ontem tinha um rapaz cantando, tem psicólogos, amanhã vai ter uma coach que vai falar sobre alegria, mas nós vamos ter também... A Jo sabe mais aí a agenda e ela vai colocando. Mas temos fonoaudiólogos, tivemos um nutrólogo, o Dr. Roger, eu conheci virtualmente Adriano, eu chamo Roger porque acabei... É difícil quando eu chamo de um nome, Dr. Roger, que fez a live conosco, que já se predispôs a fazer novamente. Através dele já tem uma outra paciente dele que sempre está acompanhando as lives. Então a gente vai falando. Hoje pela manhã nós falamos aí também com o Espírito Santo. Falamos sobre a educação pública. Então, assim, são assuntos que vão mudando a educação pública e sobre cosméticos. Vai ter uma pessoa que vai falar, acho que amanhã ou depois de amanhã, sobre questão de utilizar química no cabelo da mulher. Então, vai ter vários aspectos, vários assuntos diferenciados. E passou o Covid, a gente vai continuar. Que, para mim, é algo que eu estou gostando de fazer. Eu estava até dizendo à minha mãe, eu sou advogado, mas eu acho que eu vou buscar uma faculdade de jornalismo para poder começar a trabalhar isso que eu gostei muito. Estou gostando muito de fazer algo que motiva também. E ter pessoas assim que do nada eu não lhe conhecia e assim fiquei admirado. Eu acho que até a hora que a gente começou
17h30, que é perto da hora do Ângelus também. Então nós passamos esse momento do Ângelus, para quem é católico, que é o horário que eu paro, que coloco os sinos para tocar, para poder acalmar, para chamar atenção para a vida. Nós passamos juntos, então eu queria lhe agradecer muito, queria que você deixasse uma mensagem para suas amigas, deixasse uma mensagem para a gente e lhe convidar já para uma próxima live juntos, agora, depois, porque assim, foi muito bom conhecer essa parte da fé. Amanhã, às 20 horas, que é a Isabel Ferreira, Imperadora da Autoestima. Olha aí, já, o nome dela já é forte, Imperadora da Autoestima. Ela é lá do Sergipe, hoje nós vamos ter também com o Natal, amanhã vamos ter com a África do Sul. A Daniela, quem salva a live é a Jo, viu? A Jo me ajuda, essa Josley Nunes é que me ajuda, brigue com ela que ela mantém a live salva. Ela que salva as lives pra gente e coloca no YouTube, viu? No YouTube é no mesmo nome, é Interviews, como vocês estão vendo aí, quem quiser é só seguir. E é um exemplo, eu me emocionei muito, me lembrei de muitos momentos, principalmente dos momentos que a gente vai seguindo por uma cirurgia e a gente não sabe se a gente vai sair ou não, que é justamente também esse momento que a gente vive, só que quem vive um período de câncer é algo mais turbulento, algo mais complicado, temos que abandonar tudo e temos que realmente assim, ser um pouco egoísta, porque é a nossa vida, então a gente tem que buscar. E eu me lembrei de muitos momentos que a gente viveu, porque assim você viveu mesmo, em que íamos para uma sala de cirurgia sem saber como que ia ser, sem saber o resultado. E o resultado está aí, 2 vidas salvas. 2 não, de várias, porque a gente está tendo a oportunidade de fazer essa live. Sim, exatamente. Né? Então, assim, não, olha e a só. gente vai ajudando. Por exemplo, ontem chegou em vários hospitais a transmissão de ontem. E tomara que cheguem, por isso que é bom compartilhar. Ontem o rapaz estava cantando, ele cantou para pessoas do hospital. As pessoas pediram do hospital. E assim, a Jo já está dizendo que vai gravar a live, vai ficar gravado e vai colocar no YouTube, né? Ótimo. Então, assim, que cheguem nos hospitais mensagens de esperança, mensagens de fé, e que possamos ser fé na vida das pessoas, ser paz na vida das pessoas. Se essa luz que você começou do seu lado aí, que estava me incomodando, e eu ia dizer, tem uma luz aí do seu lado que está me incomodando, mas ao mesmo tempo, essa luz, talvez fosse essa luz dessa palavra que você ia colocar tão bem colocada, de todas as palavras tão bem colocadas, dessa mulher batalhadora, vencedora, e que tem tanto a ensinar às amigas que entraram, aos amigos que vão ver e que vão conhecer melhor você, e as pessoas que não lhe conheciam e que passaram a lhe admirar. Muito obrigado e espero contar com você na próxima. Com certeza. Carlito, foi um prazer imenso. Eu quero deixar uma observação a Cassiandra, que entrou agora, foi a minha parceira de hospital, minha acompanhante, uma amiga de todas as horas, de todos os momentos, de todos os dias. A todas as que rezaram muito por mim e me acompanham, tá? Daniela, Bárbara, Thaís, todas as pessoas que estão online me vendo. Eu quero agradecer muito, adorei essa live, primeira vez. Primeira vez, nervosa, mas eu falo o seguinte, luz no caminho de todos e fé. A gente nunca pode deixar de desistir. Eu falo que para mim não existe o não, existe o eu vou conseguir. Para mim, não existe a pessoa falar assim, eu não consigo fazer. Eu falo isso muito com a minha filha. Ellen, mãe, eu não tô achando. Procura que você vai achar. Mãe, eu não tô conseguindo. Não, você vai conseguir. Então, eu deixo essa palavra para todo mundo que está me ouvindo. Nós somos capazes de conseguir qualquer coisa. Nós temos que ter fé e luz. Transmitir luz. Eu acho que a luz, ela clareia o caminho de todos, aquece o coração, o sol ilumina a gente, a lua também ilumina. Então, a luz e fé.
Todos nós temos a nossa luz interior e a fé. Olha, eu agradeço demais essa live. Nós temos só 12 segundos, que é o Instagram, Muito boa! mas nós vamos falar mais em outras lives. Se você aceitar, um abraço. Claro, um beijo será a um todos. prazer. Viu? Fiquem com Deus.